Os fiéis de uma igreja acreditam que estarão a salvos do fim do mundo. Você se lembra daquele grupo do Mato Grosso do Sul? Vamos ver como eles agiriam no caso de uma catástrofe e como os moradores de São Francisco de Paula estão se preparando para o pior. Vocês se lembram da Márcia? Em casa, na cidade de São Francisco de Paula, no interior do Rio Grande do Sul, ela guarda muito mais do que lenha. Olha só, é aqui no quarto de hóspedes que a Márcia estoca alimentos. Já tem uma boa quantidade, hein? Tem sim, aqui eu tenho produtos de primeira necessidade, arroz, feijão, massa. Tem aqui também o atum, que é a validade, é até 2015. Tem farinha de mandioca, tem fermento, sal também. E a gente precisa ser previdente, né, diante de tudo que possa vir a acontecer, né? Então a gente tem que estar um pouco organizado para isso. Mas você acha que a cidade de São Francisco de Paula também seria atingida? Exatamente. Mas teria a chance de se recuperar mais rápido? Exatamente, se recuperar, porque a gente tem mais condições, né? Júlio teme que as consequências de um desastre natural também cheguem ao centro-oeste do país. O que você acredita? O que você acha que pode acontecer? Eu acredito nessa progressão de dificuldade de vida. Vamos dizer assim, cada vez vai ficar pior para viver, né? Nós temos aí uma população que cresceu quase 1 bilhão nos últimos 10 anos. Daqui a pouco vai faltar espaço, vai faltar comida. Você contou pra gente que existem 2 locais que você poderia fugir se acontecesse alguma coisa. Você poderia mostrar pra gente esses lugares? Eu posso mostrar com uma condição, né? Qual? Que vocês não mostrem onde fica, né? Senão não tem nenhuma lógica ser um local de fuga. Pode ser? Fechado. A gente combinou, né, Júlio, que eu não poderia dizer o endereço. Mas a gente está a mais ou menos 20 quilômetros do centro de Campo Grande. Se por acaso realmente vier acontecer um fim do mundo e a cidade ficar completamente insustentável, a gente não conseguir morar na cidade, muita violência, que seja, qualquer motivo, a ideia é vir para o mato, né? E nesse mato, então, a gente vai tentar começar a construir a nossa vida. Quem pode ajudar bastante em relação a isso é o Bruno César, que é o nosso companheiro também sobrevivencialista. Bruno, se o mundo acabar mesmo, como muita gente diz, e a gente tiver que vir parar num lugar como esse aqui, água pelo menos a gente já tem. Não, água então, é tudo pensado na verdade. A gente procurou uma localização que ela é atrás do morro, então você vai perceber que o acesso de lá para cá é praticamente difícil. Eles nos guiam até o local do acampamento. A gente consegue ter um pouco mais de conforto usando os recursos que a natureza oferece pra gente. No cinto mesmo eu tenho coisas simples, uma bússola para orientação. Certo. Isso aqui, que mais? a sinalização. Eu tenho um kit elaborado de fogo. Aqui então eu consigo ter fogo. Certo. Eu tenho um mini kit que eu elaborei de sobrevivência para mim. E assim, você sempre vai ter algumas coisas básicas, você vai carregar. Seu facão, que no caso está com... Eu deixei ali. O seu cantil sempre, se você vai estar utilizando, entendeu? Isso aqui é uma coisa essencial. O sinal. O apito. O apito é essencial por questão de comunicação. E a pederneira, que é uma forma primitiva de fazer fogo. Eu vou ter sempre isso aqui comigo, entendeu? Então eu vou fazer fogo normal. Com isso aqui você já consegue se virar. Esse aqui foi o abrigo que eu armei para passar essa noite. Se fosse numa situação de emergência, que eu armei ela em apenas meia hora, tudo isso aqui estava pronto. Você entendeu? Eu tenho a fogueira, eu tenho o fogão, eu tenho a cama, eu tenho a lona que eu posso utilizar para outra situação, entendeu? Então tudo isso daqui, ele sempre vai ter uma função a mais, entendeu? Além das formigas, olha só o que eu encontrei aqui. Serginho, mostra aqui. Sobrevivência e fuga. Essa revista eu comprei. Ela te ensina vários aspectos. Questão de orientação, questão de como se portar mediante vamos supor, uma abordagem. Como uma você situação deve, de risco. numa situação de risco, se você estiver perdido. Bruno, a gente está vendo que está tudo preparado aqui caso aconteça realmente alguma coisa. Você acredita que o mundo vai acabar? Eu acredito sim que possa acontecer alguma coisa e eu acredito que o sobrevivencialista, quem pratica o sobrevivencialismo, acho que ele tem que estar preparado. A gente estuda tanto, a gente pratica tanto para isso.
Não só para o fim do mundo, mas para que caso alguma coisa aconteça, você sempre esteja preparado. Só que a cada dia mais e mais pessoas pensam nisso. Pensam e falam sobre o assunto. Este casal de São Paulo é responsável pela organização das reuniões de um grupo que acredita que Jesus Cristo renasceu em Porto Rico. A gente tem aqui um palco e uma pessoa ali atrás, um porto-riquenho, o JH. Quem seria ele? Deus. Siguen llegando. Seguimos crescendo. Ele é a última manifestação de Deus na Terra. É a reencarnação de Jesus de Nazaré. La gente sigue entendiendo. O que o faz acreditar que ele realmente seja a reencarnação de Jesus? O que me faz acreditar está guardado na minha mente. A palavra dele, ela veio tão forte há 16 anos atrás em mim. E ao longo desse tempo, não houve um momento em que eu dissesse, não é verdade, estou decepcionado com alguma coisa. Digo, Abba, Pai, estou salvo. 5.000 pessoas em todo o Brasil participam das reuniões. Muitas vezes, todos se reúnem para assistir às mensagens de JH gravadas em DVD. O símbolo que marca a crença de todos é representado por estes 3 números tatuados ali mesmo, no lugar dos encontros. 666, para representantes de um grupo que se reúnem semanalmente em lugares como este aqui em todo o Brasil. Esta combinação numérica não significa algo ruim. Esse número seria a expressão de uma coisa boa, Vandir. O que 666 representa para vocês? Coisa muito boa. Por exemplo? Por exemplo, saúde, prosperidade, sabedoria, mente aberta. É tão importante para vocês que vocês marcaram um número na pele, né? Exatamente. Você marcou onde? Eu marquei aqui no braço, no antebraço. Uma tatuagem? 666. 666. A sua esposa, a Glória, também tatuou onde você colocou? Aqui. No ombro. Muitos dizem que 666 seria, segundo o Apocalipse, a representação ou a expressão da besta, do diabo. O que o faz crer que é diferente? Mesmo texto usado para dizer que é do mal, nós dizemos que é do bem, porque naquele mesmo texto fala sobre a besta. A besta nada mais é do que uma visão de João de um animal, de um homem. Ele pensou que aquele homem era do mal, então ele interpretou como besta. Vocês interpretam como o quê? Uma figura humana em forma... O 6 que João viu, o homem vestido de 666, ele tinha sabedoria. Então diz que naquele número há sabedoria. Um homem, um animal, um homem mau não teria sabedoria. Então só quem tem entendimento é que pode calcular esse número, ou seja, que pode entender esse número. Ideia que José Luiz de Jesus Miranda repassa de Porto Rico a seguidores de todo o mundo. E para eles, apesar da crença positiva de que 666 é uma boa combinação, 2012 não é. A data é 30 de junho de 2012 ou menos do que isso. O que vai acontecer nessa data? Nessa data, ou posteriormente a isso, ou anteriormente a isso, o mundo será transformado em termos de criação. Você vê, por exemplo, a criação gemendo, a natureza sofrendo consequências terríveis por causa dos desmandos do homem. A cada momento. A terra será, 2/3 dela será destruída completamente, isso é bíblico. E o pensamento de todos é que a destruição não afetará quem fizer parte do grupo de José Luiz Miranda. Você pode vir a falecer, ou você não pensa nisso? No não, caso de um terremoto, ou um terremoto não irá te atingir? Não vai me atingir. Falou que nada de mal nos acontecerá. Que tem sua marca. Entendeu? Entendi. Então, você acredita nessa proteção por conta de que se alguma catástrofe natural acontecer, você não será atingido? Eu não seria atingido. Você não será atingido. Todos os que onde têm você a sua estiver. marca, todos que têm seu selo, número dele. Então não há por que fugir. Nem não. De uma certa forma, quando sua crença se mudou, o seu medo também se perdeu? Total. Quando eu criei nele, meu medo foi embora. Eu tinha medo do diabo, hoje eu não tenho, eu sei que ele não existe. Eu tinha medo de pecado, de ir para o inferno. Hoje eu sei que não tem pecado e nem inferno. Da morte. Gente, não tem morte.
A morte não existe mais. Se a morte é uma possibilidade para quem não faz parte do grupo, tirei a dúvida. No dia 1º de julho de 2012, você acredita que será possível eu fazer uma entrevista? Ou vai depender de onde eu esteja? Eu creio que você vai poder fazer uma entrevista e eu recebo de coração que eu já esteja em outro corpo nessa data. Fé que lida com o real e mexe com o imaginário. A seguir, a interpretação dos maias sobre o fim do mundo. Contando 5.125 anos, nós vamos tê-lo como final aí em 2012. E como os sobrevivencialistas escondem seus alimentos para escapar das catástrofes. O SBT Repórter volta já. A gente tem aqui um palco e uma pessoa ali atrás, um porto-riquenho, o JH. Quem seria ele? Deus. Siguen llegando. Seguimos crescendo. Ele é a última manifestação de Deus na Terra. É a reencarnação de Jesus de Nazaré. La gente sigue entendiendo. O que o faz acreditar que ele realmente seja a reencarnação de Jesus? O que me faz acreditar está guardado na minha mente. A palavra dele, ela veio tão forte há 16 anos atrás em mim, e ao longo desse tempo não houve um momento em que eu dissesse, não é verdade, estou decepcionado com alguma coisa. Digo, Abba Pai, estou salvo. 5.000 pessoas em todo o Brasil participam das reuniões. Muitas vezes, todos se reúnem para assistir às mensagens de JH gravadas em DVD. O símbolo que marca a crença de todos é representado por estes 3 números tatuados ali mesmo, no lugar dos encontros. 666, para representantes de um grupo que se reúnem semanalmente em lugares como este aqui em todo o Brasil. Esta combinação numérica não significa algo ruim. Esse número seria a expressão de uma coisa boa, Vandir. O que 666 representa para vocês? Coisa muito boa. Por exemplo? Por exemplo, saúde. Os fiéis de uma igreja acreditam que estarão a salvos do fim do mundo. Você se lembra daquele grupo do Mato Grosso do Sul? Vamos ver como eles agiriam no caso de uma catástrofe e como os moradores de São Francisco de Paula estão se preparando para o pior. Vocês se lembram da Márcia? Em casa, na cidade de São Francisco de Paula, no interior do Rio Grande do Sul, ela guarda muito mais do que lenha. Olha só, é aqui no quarto de hóspedes que a Márcia estoca alimentos. Já tem uma boa quantidade, hein? Tem sim, aqui eu tenho produtos de primeira necessidade, arroz, feijão, massa. Tem aqui também o atum, que é a validade é até 2015. Tem farinha de mandioca, tem fermento, sal também. E a gente precisa ser previdente, né? Diante de tudo que possa vir a acontecer, né? Então a gente tem que estar um pouco organizado para isso. Mas você acha que a cidade de São Francisco de Paula também seria atingida? Exatamente. Mas teria a chance de se recuperar mais rápido? Exatamente, se recuperar, porque a gente tem mais condições, né? Júlio teme que as consequências de um desastre natural também cheguem ao centro-oeste do país. O que você acredita? O que você acha que pode acontecer? Eu acredito nessa progressão de dificuldade de vida. Vamos dizer assim, cada vez vai ficar pior para viver, né? Nós temos aí uma população que cresceu quase 1 bilhão nos últimos 10 anos. Daqui a pouco vai faltar espaço, vai faltar comida. Você contou pra gente que existem 2 locais que você poderia fugir se acontecesse alguma coisa. Você poderia mostrar pra gente esses lugares? Entendeu? Isso aqui é uma coisa essencial. O sinal, o apito é essencial por questão de comunicação, e a pedeneira, que é uma forma primitiva de fazer fogo. Eu vou ter sempre isso aqui comigo, entendeu? Então eu vou fazer fogo normal. Com isso aqui você já consegue se virar. Esse aqui foi o abrigo que eu armei
para passar essa noite. Se fosse numa situação de emergência, que eu armei ela em apenas meia hora, tudo isso aqui estava pronto. Você entendeu? Eu tenho a fogueira, eu tenho o fogão, eu tenho a cama, eu tenho a lona que eu posso utilizar para outra situação, entendeu? Então tudo isso daqui, ele sempre vai ter uma função a mais, entendeu? Além das formigas, olha só o que eu encontrei aqui. Serginho, mostra aqui. Sobrevivência e fuga. Essa revista eu comprei. Ela te ensina vários aspectos. Questão de orientação, questão de como se portar mediante vamos supor, uma abordagem. Como uma você deve, de risco. numa situação de risco, se você estiver perdido. Bruno, a gente está vendo que está tudo preparado aqui caso aconteça realmente alguma coisa. Você acredita que o mundo vai acabar? Eu acredito sim que possa acontecer alguma coisa e eu acredito que o sobrevivencialista, quem pratica o sobrevivencialismo, acho que ele tem que estar preparado. E a gente estuda tanto, a gente pratica tanto para isso. Não só para o fim do mundo, mas para que caso alguma coisa aconteça, você sempre esteja preparado. Só que a cada dia mais e mais pessoas pensam nisso. Pensam e falam sobre o assunto. Este casal de São Paulo é responsável pela organização das reuniões de um grupo que acredita que Jesus Cristo renasceu em Porto Rico. Eu posso mostrar com uma condição, né? Qual? Que vocês não mostrem onde fica, né? Senão não tem nenhuma lógica ser um local de fuga. Pode ser? Fechado. A gente combinou, né, Júlio, que eu não poderia dizer o endereço. Mas a gente está a mais ou menos 20 quilômetros do centro de Campo Grande. Se por acaso realmente vier acontecer um fim do mundo e a cidade ficar completamente insustentável, a gente não conseguir morar na cidade, muita violência, que seja, qualquer motivo, a ideia é vir para o mato, né? E nesse mato, então, a gente vai tentar começar a construir a nossa vida. Quem pode ajudar bastante em relação a isso é o Bruno César, que é o nosso companheiro também sobrevivencialista. Bruno, se o mundo acabar mesmo, como muita gente diz, e a gente tiver que vir parar num lugar como esse aqui, água pelo menos a gente já tem. Não, água então, é tudo pensado na verdade. A gente procurou uma localização que ela é atrás do morro, então você vai perceber que o acesso de lá para cá é praticamente difícil. Eles nos guiam até o local do acampamento. A gente consegue ter um pouco mais de conforto usando os recursos que a natureza oferece pra gente. No cinto mesmo eu tenho coisas simples, uma bússola para orientação. Certo. Isso aqui, que mais? a sinalização. Eu tenho um kit elaborado de fogo. Aqui então eu consigo ter fogo. Certo. Eu tenho um mini kit que eu elaborei de sobrevivência para mim. E assim, você sempre vai ter algumas coisas básicas, você vai carregar. Seu facão, que no caso está com... Eu deixei ali. O seu cantil sempre, se você vai estar utilizando. Prosperidade, sabedoria, mente aberta. É tão importante para vocês que vocês marcaram um número na pele, né? Exatamente. Você marcou aonde? Eu marquei aqui no braço, no antebraço. Uma tatuagem? 666. 666. A sua esposa, a Glória, também tatuou onde você colocou? Aqui. No ombro. Muitos dizem que 666 seria, segundo o Apocalipse, a representação ou a expressão da besta, do diabo. O que o faz crer que é diferente? Mesmo texto usado para dizer que é do mal, nós dizemos que é do bem, porque naquele mesmo texto fala sobre a besta. A besta nada mais é do que uma visão de João de um animal, de um homem. Ele pensou que aquele homem era do mal, então ele interpretou como besta. Vocês interpretam como o quê? Uma figura humana em forma... O 6 que João viu, o homem vestido de 666, ele tinha sabedoria. Então diz que naquele número há sabedoria. Um homem mau não teria sabedoria. Então só quem tem entendimento é que pode calcular esse número, ou seja, que pode entender esse número. Ideia que José Luiz de Jesus Miranda repassa de Porto Rico a seguidores de todo o mundo. E para eles, apesar da crença positiva de que 666 é uma boa combinação, 2012 não é. A data é 30 de junho de 2012 ou menos do que isso. O que vai acontecer nessa data? Nessa data, ou posteriormente a isso, ou anteriormente a isso, o mundo será transformado em termos de criação. Você vê, por exemplo,